Segunda parte. Vitória particular. Hábito 1. Seja proativo. Princípios da visão pessoal. Não conheço nenhum fato mais encorajador que a inquestionável capacidade humana de aceitar a própria vida através do esforço consciente. Henry David Thoreau. Quando você estiver ouvindo este audiolivro, tente sair um pouco de si mesmo. Tente projetar sua autoconsciência para o alto, em um canto da sala, e olhar para você com a visão da mente, ouvindo. Consegue ver-se como se fosse uma outra pessoa? Tente agora uma outra coisa. Pense em seu estado de espírito nesse exato momento. Consegue identificá-lo? O que está sentindo? Como descreveria seu estado mental atual? Agora pense por um minuto no modo como sua mente trabalha. Ela está ativa e alerta? Você sente que está dividido entre fazer esse exercício mental e descobrir o motivo para ele? Sua habilidade para fazer o que acabou de fazer é unicamente humana. Os animais não possuem esta capacidade. Chamamos isso de autoconsciência, ou a habilidade para pensar a respeito do próprio processo de pensamento. Esta é a razão para o homem ter o domínio sobre todas as coisas do mundo para conseguir avanços de geração em geração. Graças a isso, podemos avaliar e aprender com a experiência alheia, bem como com a nossa. E esse também é o motivo pelo qual podemos criar e romper com nossos hábitos. Nós não somos nossos sentimentos, tampouco somos nosso estado de espírito, nem mesmo somos nossos pensamentos. O próprio fato de conseguirmos refletir sobre estas coisas nos separa delas e do mundo animal. A autoconsciência permite que guardemos uma certa distância e examinemos até mesmo o modo como vemos a nós mesmos. Nosso paradigma pessoal, o paradigma mais fundamental da eficácia. Ele afeta não somente nossas atitudes e comportamentos, mas também o jeito como vemos as outras pessoas. Ele se torna nosso mapa da natureza básica da humanidade. De fato, até levarmos em conta o modo como vemos a nós mesmos e como vemos os outros, seremos incapazes de compreender como os outros sentem e veem a si mesmos e ao mundo. Sem esta consciência, projetaremos nossa vontade no comportamento deles e ainda chamaremos isso de objetividade. Essa atitude limita significativamente nosso potencial pessoal e nossa habilidade para o relacionamento com os outros. Mas em função de nossa capacidade humana e única para a autoconsciência, podemos examinar nossos paradigmas e determinar se eles estão baseados em realidades ou princípios ou se constituem uma consequência do condicionamento e das circunstâncias. O espelho social. Se a única visão que possuímos de nós mesmos vem do espelho social, do paradigma social em vigor e das opiniões, imagens e paradigmas das pessoas à nossa volta, nossa noção de personalidade equivale ao que se vê em uma sala de espelhos mágicos de parque de diversões. Você chega sempre atrasado, porque não consegue nunca manter suas coisas em ordem. Você deve ser um artista. Você come como um cavalo. Não acredito que você tenha vencido. Mas isso é tão simples, como você não entende? Estas visões são fragmentadas e desproporcionais. São, em geral, mais projeções do que reflexões, pois projetam as preocupações e falhas do caráter das pessoas que dão palpite sobre nós, sem saber realmente como somos. O paradigma social atualmente aceito nos diz que nosso condicionamento e nossa condição determinam amplamente o que somos. Apesar de reconhecermos o imenso poder do condicionamento em nossas vidas, dizer que ele determina o que somos e que não temos controle algum sobre esta influência cria uma situação radicalmente diferente. Atualmente existem 3 mapas sociais, 3 teorias do determinismo amplamente aceitas, independentes ou combinadas, para explicar a natureza do ser humano. O determinismo genético diz que a culpa é dos seus avós. Por causa deles, você é tão mal-humorado. Seus avós eram rabugentos, e isso está no DNA. Passa de uma geração a outra, e você herdou tudo. Ainda por cima, você é irlandês, e os irlandeses são assim por natureza.
O determinismo psíquico diz que a culpa é de seus pais. Sua educação e as experiências na infância deram forma às tendências da sua personalidade e à estrutura de seu caráter. É por isso que você tem medo de encarar um grupo. Seus pais o criaram assim. Você sente uma culpa terrível quando comete um erro, porque lá no fundo você se lembra do roteiro emocional que decorou quando era muito pequeno, dependente e vulnerável. Você se recorda das punições emocionais, da rejeição e da comparação com os outros quando sua performance fica aquém do esperado. O determinismo ambiental diz basicamente que a culpa é do seu chefe, ou de sua mulher, do filho adolescente respondão, da situação econômica ou da política internacional. Alguém ou algo em seu meio ambiente é responsável por sua situação. Cada um desses mapas se baseia na teoria do estímulo-resposta, que associamos mais comumente com os experimentos de Pavlov com cachorros. A ideia básica é que somos condicionados a reagir de determinada maneira a um estímulo em particular. Com que precisão e funcionalidade esses mapas deterministas descrevem o território? Com que nitidez esses espelhos refletem a verdadeira natureza do homem? Não seriam eles profecias feitas com cartas marcadas? Seriam eles baseados em princípios que consideramos válidos em nosso íntimo? Entre o estímulo e a resposta. Para responder a essas perguntas, vou contar a história catalítica de Viktor Frankl. Frankl era um determinista, educado na tradição da psicologia freudiana, e postulava que os eventos da infância de uma pessoa, quaisquer que fossem, moldavam seu caráter e personalidade, passando basicamente a governar a vida dela. Os limites e parâmetros da vida eram estabelecidos e não havia muito o que se fazer a respeito. Frankl era também psiquiatra e judeu. Ele viveu como prisioneiro nos campos de extermínio da Alemanha nazista, onde passou por experiências tão repugnantes para o nosso senso de decência que mencioná-las é o suficiente para deixar qualquer um arrepiado. Seus pais, seu irmão e sua mulher morreram nos campos ou foram mandados para as câmaras de gás. Com exceção da irmã, sua família inteira foi exterminada. O próprio Frankl sofreu torturas e humilhações indescritíveis, sem nunca saber se, de uma hora para outra, ele deixaria de fazer parte dos sobreviventes que removiam os corpos e varriam as cinzas dos mortos, e seria conduzido à câmara de gás. Um dia, nu e sozinho em um pequeno quarto, ele começou a tomar consciência do que mais tarde chamou de a última das liberdades humanas. A liberdade que seus carrascos nazistas não podiam tirar dele. Eles podiam controlar completamente a situação e o ambiente, podiam fazer o que quisessem com seu corpo, mas o próprio Viktor Frankl era um ser dotado de autoconsciência e podia atuar como observador de seu próprio destino. Sua identidade básica estava intacta. Ele podia decidir dentro de si como aquilo tudo iria afetá-lo. Entre o que acontecia com ele, ou o estímulo e sua reação, estava sua liberdade ou seu poder de escolher qual seria a resposta. Em meio às suas agruras, Frankl costumava projetar a si mesmo em situações distintas, como dar aulas para seus alunos quando fosse libertado do campo de extermínio. Ele descrevia a si mesmo na classe, com os olhos da mente, e transmitia as lições que estava aprendendo naqueles momentos difíceis. Graças a uma série de atitudes disciplinadas, mentais, emocionais e morais, utilizando principalmente a imaginação e a memória, ele exerceu aquela liberdade diminuta, embrionária, que cresceu cada vez mais, o que o tornou mais livre que seus carrascos nazistas. Estes possuíam mais liberdade em termos de opções dentro daquele ambiente, mas ele tinha mais liberdade interna, mais poder para exercer suas opções. Tornou-se uma fonte de inspiração para os que estavam ao seu redor e mesmo para alguns guardas. Ajudou outros a encontrar um sentido para seu sofrimento e dignidade em sua vida na prisão. No meio das circunstâncias mais degradantes que se possa imaginar, Frankl usou o dom humano da autoconsciência para descobrir um princípio fundamental da natureza do homem. Entre o estímulo e a resposta encontra-se a liberdade de escolha do ser humano. A liberdade de escolha abrange os dons que nos tornam humanos, distintos dos outros animais.
Além da autoconsciência, temos a imaginação, a capacidade de criar na mente imagens que transcendem a realidade presente. Temos a consciência, um entendimento profundo do que é certo ou errado, dos princípios que governam nosso comportamento e a noção do grau em que nossos pensamentos e ações estão em harmonia com eles. Temos também a vontade independente, a capacidade de agir conforme manda a autoconsciência, livre de qualquer influência. Nem mesmo os animais mais inteligentes possuem estes dons. Para usar uma metáfora de computação, eles são programados pelo instinto ou pelo treinamento. Eles podem ser treinados para serem responsáveis, mas não podem ter a responsabilidade de treinar. Em outras palavras, não são capazes de interferir. Eles não podem mudar a programação feita, nem mesmo possuem consciência do programa. Em compensação, podemos fazer novos programas para nós, graças aos dons únicos mencionados, próprios dos seres humanos e completamente separados de instinto e treinamento. Por essa razão, a capacidade dos animais é relativamente limitada e a dos seres humanos ilimitada. Entretanto, se vivermos como animais, apenas com os instintos e condicionamentos desvinculados da memória coletiva, também seremos limitados. O paradigma determinista tem origem principalmente no estudo de animais, ratos, macacos, pombos, cachorros e pessoas neuróticas e psicóticas. Apesar disso atender a determinados critérios dos pesquisadores, sendo mensuráveis e previsíveis, a história da humanidade e nossa autoconsciência revelam que este mapa não representa o território de forma alguma. Nossos dons exclusivos nos elevam acima do mundo animal. A amplitude com que exercemos e aprimoramos esses dons nos permite realizar nosso potencial essencialmente humano. Entre o estímulo e a resposta encontra-se nosso maior poder, a liberdade de escolha. Definindo a proatividade. Ao descobrir o princípio básico da natureza humana, Frankl desenhou um mapa acurado de si, a partir do qual começou a desenvolver o hábito principal e básico de uma pessoa super eficaz em qualquer ambiente: o hábito da proatividade. Apesar de a palavra proatividade ser atualmente muito comum nos livros sobre administração, trata-se de um termo que não encontraremos na maioria dos dicionários. Ela significa muito mais do que tomar a iniciativa. Implica que nós, como seres humanos, somos responsáveis por nossas próprias vidas. Nosso comportamento resulta de decisões tomadas, não das condições externas. Temos a capacidade de subordinar os sentimentos aos valores. Possuímos iniciativa e responsabilidade suficientes para fazer os fatos acontecerem. Pense na palavra responsabilidade. Responsabilidade, a habilidade para escolher sua resposta. Pessoas super proativas acostumam-se com a responsabilidade. Não colocam a culpa por seu comportamento em circunstâncias, condições ou condicionamentos. Seu comportamento é produto de sua própria escolha consciente, baseada em valores, não resultado de um condicionamento baseado em sentimentos. Uma vez que somos por natureza proativos, nossa vida só será consequência das condições e dos condicionamentos se deixarmos que esses fatores controlem nossa mente, por decisão consciente ou omissão. Se essa foi nossa opção, tornamo-nos reativos. As pessoas reativas são afetadas somente pelo ambiente físico. Se o tempo está bom, elas se sentem bem. Caso contrário, mudam a atitude e a performance. As pessoas proativas carregam o tempo dentro de si. Faça chuva ou faça sol, não interessa, elas avançam graças a seus valores. E se um de seus valores é realizar um trabalho de qualidade, ela não depende de o tempo estar bom ou não. As pessoas reativas também são afetadas pelo ambiente social, pelo clima social. Quando as pessoas as tratam bem, sentem-se bem. Quando acontece o contrário, assumem uma postura defensiva ou protetora. As pessoas reativas constroem sua vida emocional em torno do comportamento dos outros, permitindo que a fraqueza alheia as controle. A capacidade de subordinar o impulso a um valor é a essência de uma pessoa proativa. Os reativos são levados por sentimentos, circunstâncias, condições e ambiente. Os proativos são guiados por seus valores,
cuidadosamente pensados, selecionados e interiorizados. Os proativos continuam sendo influenciados pelos estímulos externos, sejam estes sociais, físicos ou psicológicos, mas a resposta aos estímulos, consciente ou inconsciente, é uma escolha ou resposta baseada em valores. Eleanor Roosevelt disse: "Ninguém pode feri-lo sem seu consentimento." Nas palavras de Gandhi, isso aparece também. Eles não conseguem tirar nosso respeito próprio se não o entregarmos a eles. É nosso consentimento, nossa permissão para que as coisas aconteçam a nós que nos fere, muito mais do que os eventos propriamente ditos. Concordo que tudo isso é muito difícil de se aceitar emocionalmente, em especial se carregamos nas costas por anos a fio o costume de responsabilizar o comportamento alheio ou as circunstâncias por nossos problemas. Mas uma pessoa só pode dizer "eu escolho isso" quando se torna capaz de dizer "sou o que sou hoje por causa das escolhas que fiz ontem." Durante uma conferência sobre a proatividade certa vez em Sacramento, uma senhora da plateia se levantou no meio da explicação e começou a falar alto e excitadamente. Havia muita gente, e quando várias pessoas voltaram as cabeças em sua direção, ela tomou consciência repentina do que estava fazendo e sentou-se, terrivelmente embaraçada. Mas pelo jeito teve dificuldade em se conter, pois começou a conversar com as pessoas à sua volta. Ela parecia muito feliz. Mal pude esperar por um intervalo para descobrir o que estava acontecendo. Quando tive finalmente a oportunidade, fui falar com ela e perguntei se poderia relatar sua experiência. "Não pode imaginar o que aconteceu comigo", ela exclamou. "Sou enfermeira em tempo integral e cuido do homem mais miserável e ingrato que se pode imaginar. Nada do que faço é bom o bastante para ele. Nunca se mostra satisfeito. Na verdade, mal se dá conta da minha presença. Quando percebe minha existência, é para reclamar e colocar defeito em tudo. Esse homem tornou minha vida um inferno e frequentemente carrego essas frustrações quando vou para casa. As outras enfermeiras sentem o mesmo. Nós torcemos para que ele morra. E o senhor tem o atrevimento de chegar e insinuar que nada pode me ferir, que ninguém vai me fazer mal sem meu consentimento, que eu mesma escolhi tornar minha vida emocional um inferno. Sabe, eu não pude aceitar isso de jeito nenhum." Aí eu pensei um pouco. Procurei a resposta a essa pergunta bem lá no fundo do meu coração. Eu tenho o poder de escolher minha resposta? Quando finalmente me dei conta de que tenho esse poder, quando engoli esta grande pílula amarga e percebi que havia escolhido viver nesse inferno, vi também que poderia escolher sair desse inferno. Naquele instante, eu me levantei da cadeira. Era como se estivesse saindo da penitenciária de San Quentin. Queria gritar para o mundo todo: estou livre, saí da prisão, nunca mais serei controlada pelo tratamento que receber de outra pessoa. Não é o que nos acontece que nos magoa, mas a resposta que damos ao episódio. É claro que os fatos podem nos atingir física ou economicamente e podem causar dor. Mas nosso caráter ou nossa identidade básica não tem de ser necessariamente atingido. Na verdade, as experiências mais difíceis tornam-se os cadinhos que forjam o caráter e aprimoram a força interior, a liberdade para lidar com situações difíceis no futuro e para estimular os outros a fazerem o mesmo. Frankl é uma entre muitas pessoas que foram capazes de desenvolver a liberdade pessoal em circunstâncias difíceis, inspirar e ajudar os outros. Os relatos autobiográficos dos prisioneiros de guerra do Vietnã fornecem um testemunho adicional revelador sobre o poder de transformação dessa forma de liberdade pessoal e sobre o uso responsável dessa liberdade no ambiente da prisão entre os presos, tanto na época quanto agora. Todos nós conhecemos pessoas que, em circunstâncias extremamente penosas, como no caso de doenças terminais ou danos físicos severos, mantêm uma força emocional admirável. Como a integridade deles nos inspira. Nada é capaz de causar uma impressão mais forte e duradoura em um ser humano do que ver alguém superar o sofrimento, transcender as circunstâncias, abrigar e transmitir valores que inspiram, enobrecem e valorizam a vida. Um dos períodos mais plenos de inspiração, por que Sandra e eu passamos, teve a duração de 4 anos, quando convivemos com uma grande amiga, Carol, portadora de câncer progressivo. Ela havia sido uma das damas de honra em nosso casamento e a melhor amiga de Sandra por mais de 25 anos.
Quando Carol estava no estágio final da doença, Sandra passava muito tempo a seu lado, ajudando-a a escrever a história de sua vida. Sandra voltava dessas sessões difíceis e demoradas, assombrada com a coragem da amiga e sua disposição de escrever mensagens para serem entregues aos filhos em diversos estágios da vida deles. Carol tomava o mínimo possível de medicamentos analgésicos, de modo a ter acesso pleno às suas faculdades mentais e emocionais. Depois, sussurrava para o gravador ou para a própria Sandra, que tomava notas. Carol era tão proativa, tão corajosa e tão preocupada com os outros, que se tornou uma fonte de inspiração imensa para muitas das pessoas que se concentravam em torno dela. Jamais esquecerei a experiência de olhar no fundo dos olhos de Carol na véspera de seu falecimento e perceber a presença de uma pessoa de incrível grandeza interior, apesar da profunda agonia por que passava. Eu podia perceber nos seus olhos a vida de caráter, contribuição e serviço, bem como amor, cuidado e atenção. Por muitas vezes, no decorrer dos anos, perguntei a grupos de pessoas quantos haviam passado pela experiência de conviver com uma pessoa prestes a morrer e que, no entanto, mantinham uma atitude magnífica, transmitindo amor e compaixão, servindo aos outros de modo admirável até o fim. Normalmente, 1/4 da plateia dava uma resposta afirmativa. Então, perguntava quantos desses jamais se esqueceram dessas pessoas ou do quanto se modificaram, pelo menos temporariamente, pelo exemplo dado por tanta coragem, ficando profundamente impressionados pelos atos nobres de cuidado e compaixão. Praticamente todas as pessoas respondiam novamente de forma afirmativa. Viktor Frankl mostra que existem 3 valores centrais na vida: a experiência, ou seja, aquilo que acontece a nós; a criação, ou seja, aquilo que trazemos para o mundo; e a atitude, ou seja, nossa resposta em momentos difíceis, como, por exemplo, uma doença terminal. Minha própria experiência com as pessoas confirma as afirmações feitas por Frankl, que considera a atitude como o maior valor entre os 3, no sentido paradigmático ou referencial. Em outras palavras, o que importa mais é a forma como respondemos às experiências da vida. As circunstâncias difíceis trazem mudanças nos paradigmas, novos padrões de referência pelos quais as pessoas veem o mundo e a si mesmas dentro dele, bem como o que a vida lhes pede. Uma perspectiva mais ampla reflete os valores ligados à atitude que enobrecem e inspiram todos nós. Tomando a iniciativa. Nossa natureza básica nos torna ativos, não passivos. Assim como isso nos permite escolher a resposta em circunstâncias determinadas, também nos dá o poder para criar as circunstâncias. Tomar a iniciativa não significa ser abusado, desagradável ou agressivo, e sim reconhecer a responsabilidade de fazer com que as coisas aconteçam. No decorrer dos anos, com frequência aconselhei as pessoas que desejavam empregos melhores a mostrar mais iniciativa, fazer testes de aptidão e interesse, estudar seu ramo de negócios e até mesmo os problemas específicos que as empresas em que estavam interessadas enfrentavam, para depois aperfeiçoarem uma forma eficaz de se apresentar, mostrando como suas habilidades poderiam ajudar a resolver os problemas da organização. Isso leva o nome de venda de soluções e constitui um paradigma-chave para o sucesso profissional. A resposta, em geral, é positiva. As pessoas, em sua maioria, conseguem entender que tal abordagem tem uma influência poderosa quando se trata de um novo emprego ou promoção. Mas a muitos falta a iniciativa para dar os passos necessários para fazer o objetivo acontecer. Não sei aonde ir para fazer os testes de aptidão e interesse. Como posso estudar os problemas desses ramos e das empresas? Ninguém quer me ajudar. Não tenho a menor ideia de como me apresentar de forma eficaz. Muita gente espera que algo aconteça ou que alguém tome conta delas. Mas as pessoas que acabam conseguindo os melhores empregos são os proativos, que apresentam soluções para os problemas e não mais problemas, que aproveitam a iniciativa para fazer tudo o que é preciso em harmonia com seus princípios, para que as tarefas sejam cumpridas. Sempre que alguém em minha família, mesmo que seja uma das crianças menores, assume uma atitude irresponsável e espera que os outros façam com que as coisas aconteçam ou forneçam uma solução, digo invariavelmente: use seu RI, recursos e iniciativa. Na verdade, muitas vezes, antes que eu possa dizer isso, a resposta já vem junto com a reclamação: já sei, use seu RI.
orientar as pessoas no sentido da responsabilidade não diminui ninguém. Ajuda na afirmação, na verdade. A proatividade faz parte da natureza humana, e mesmo que os músculos da proatividade possam estar adormecidos, eles existem. Ao respeitarmos a natureza proativa das outras pessoas, damos a elas, no mínimo, um reflexo claro, sem distorções, do espelho social. Claro, o nível de maturidade de um indivíduo precisa ser levado em consideração. Não podemos esperar uma cooperação criativa daqueles que se encontram em uma situação de profunda dependência emocional. Mas podemos, pelo menos, reafirmar sua natureza básica e criar uma atmosfera em que as pessoas possam aproveitar as oportunidades para solucionar problemas de um modo cada vez mais confiante. Ser ativo ou passivo? A diferença entre as pessoas que exercem a iniciativa e as que não o fazem é igual à diferença entre o dia e a noite. Não falo de uma diferença na casa dos 25% ou 50% em eficácia. Eu me refiro a uma diferença de 5.000% ou mais, particularmente se a pessoa for inteligente, atenta e sensível aos outros. Exige-se iniciativa para criar o equilíbrio PCP eficaz na sua vida. Exige-se iniciativa para desenvolver os 7 hábitos. Quando os outros 6 hábitos são estudados, percebe-se que cada um depende do aprimoramento dos seus músculos proativos. Cada um deles mostra que a responsabilidade pela ação é sua. Se você esperar que os outros façam, será um passivo. O crescimento e as oportunidades estão reservados para os ativos. Trabalhei certa vez com um grupo de pessoas ligadas à produção de eletrodomésticos, representantes de 20 empresas diferentes, que se reuniam trimestralmente para discutir seus resultados e problemas de modo informal. Passávamos por uma recessão pesada, e o impacto negativo nesse setor específico era ainda mais pesado do que na economia em geral. As pessoas estavam bastante desanimadas quando começamos. No primeiro dia, o tema em discussão era: o que está acontecendo conosco? Qual o problema? Havia vários problemas. As pressões ambientalistas eram poderosas. O desemprego aumentava e muitos empresários ali presentes estavam despedindo amigos para manter a fábrica em funcionamento. No final do dia, eles estavam ainda mais desanimados. No segundo dia, eles discutiram o tema: o que vai acontecer no futuro? Analisaram as tendências dos movimentos ecológicos de modo preconceituoso, achando que causariam prejuízos a eles. Ao final do dia, estavam ainda mais deprimidos. As coisas ainda piorariam muito antes de melhorar, e todos sabiam disso. No terceiro dia, portanto, decidi me concentrar no tema proativo. Qual será a nossa resposta? O que nós faremos? Qual a iniciativa que podemos tomar nessa situação? Pela manhã, falamos sobre gerenciamento e redução de custos. Na parte da tarde, discutimos o aumento da participação no mercado. Esmiuçamos as duas áreas, para depois nos concentrarmos em alguns pontos práticos, exequíveis. O encontro foi concluído naquele dia dentro de um novo espírito de esperança, animação e conscientização proativa. No final do terceiro dia, resumimos os resultados dos trabalhos em uma resposta em 3 partes para a questão: como vão os negócios? Primeira parte. O que está acontecendo agora conosco é ruim, e as tendências detectadas indicam que as coisas ainda podem piorar mais antes de começarem a melhorar. Segunda parte. Mas tudo isso acaba sendo bom, porque cuidamos melhor dos aspectos gerenciais, reduzimos custos e aumentamos nossa participação no mercado. Terceira parte. Portanto, os negócios vão muito bem, obrigado. Sabe o que uma mentalidade reativa diria ao ouvir isso? Ah, não vem com essa. Encare os fatos. Não adianta querer adotar esta abordagem otimista e psicológica. Mais cedo ou mais tarde você vai ter de encarar a realidade. Esta é a diferença entre ter pensamento positivo e ser proativo. Nós estávamos encarando a realidade. Encaramos a realidade das circunstâncias atuais e das projeções para o futuro. Mas também encaramos a realidade de que temos o poder para escolher uma resposta positiva a estas circunstâncias e perspectivas. Não encarar a realidade é aceitar a ideia de que os acontecimentos ocorridos em nosso meio ambiente determinam nossas vidas. Empresas, grupos comunitários, organizações de todos os tipos, inclusive famílias, podem ser proativas. Elas podem unir a criatividade e a engenhosidade de indivíduos proativos para criar uma cultura proativa dentro da organização.
A instituição não precisa ficar à mercê do ambiente. Pode assumir a iniciativa de conquistar as metas e os valores compartilhados pelos indivíduos envolvidos. Ouvindo nossa linguagem. Uma vez que nossas atitudes e comportamentos derivam dos paradigmas, podemos usar nossa autoconsciência para examiná-los, descobrindo nesses paradigmas com frequência a natureza dos nossos mapas ocultos. Nossa linguagem, por exemplo, é um bom indicador da medida com que vemos a nós mesmos como pessoas proativas. A linguagem das pessoas reativas tenta absolvê-los de toda a responsabilidade. Eu sou assim e pronto. Sou teimoso, não há nada que possa ser feito a esse respeito. Ela me deixa louco. Não sou responsável. Minha vida emocional é governada por algo fora do meu controle. Não posso fazer isso. Simplesmente não tenho tempo. Algo fora de mim, o tempo limitado, está controlando minha vida. Ah, se minha esposa tivesse um pouco mais de paciência, o comportamento de outra pessoa está limitando minha capacidade. Tenho de fazer isso. As circunstâncias ou outras pessoas estão me forçando a agir desta forma. Não sou livre para escolher minhas próprias ações. Linguagem reativa, linguagem proativa. Linguagem reativa. Não há nada que eu possa fazer. Linguagem proativa. Vamos procurar alternativas. Linguagem reativa. Sou assim e pronto. Linguagem proativa. Posso tomar outra atitude. Linguagem reativa. Ela me deixa louco. Linguagem proativa. Posso controlar meus sentimentos. Linguagem reativa. Eles nunca vão aceitar isso. Linguagem proativa. Vou buscar uma apresentação eficaz. Linguagem reativa. Tenho de fazer isso. Linguagem proativa. Preciso achar a reação apropriada. Linguagem reativa. Não posso. Linguagem proativa. Eu escolho. Linguagem reativa. Eu preciso. Linguagem proativa. Eu prefiro. Linguagem reativa. Ah, se eu pudesse. Linguagem proativa. Eu vou fazer. Esta linguagem deriva de um paradigma básico do determinismo. Seu espírito consiste na transferência da responsabilidade. Eu não sou responsável, não sou capaz de escolher minha resposta. Certa vez, um estudante perguntou: "O senhor poderia me dispensar dessa aula? Preciso participar de um campeonato de tênis em outra cidade." "Você precisa ir ou deseja ir?" indaguei. Na verdade, eu preciso mesmo ir", exclamou. "E o que vai acontecer se você não for?" "Bem, eu serei expulso da equipe." "E gostaria que isso acontecesse?" "Claro que não." "Em outras palavras, você escolheu viajar, pois deseja continuar na equipe. O que acontecerá se você perder as aulas?" "Eu não sei." "Faça o esforço. Qual seria a consequência natural de faltar às aulas, em sua opinião?" "Eu não seria expulso, não é?" "Isso seria uma consequência social, algo artificial. Se você não participar do campeonato de tênis, não poderá jogar. Isso é natural. E se você não frequentar as aulas, qual será a consequência natural?" "Eu acho que não vou aprender a matéria." "Correto. Você precisa, portanto, comparar essa consequência com a outra consequência e fazer uma escolha. Se eu estivesse em seu lugar, preferiria disputar o campeonato, mas jamais afirme que precisa fazer algo." "Eu escolho disputar o campeonato de tênis", ele retrucou calmamente. "E perder minha aula?" perguntei brincando. Um dos problemas sérios da linguagem reativa reside no fato de ela se voltar contra si mesma. As pessoas se convencem do paradigma determinista e fornecem provas para confirmar suas crenças. Sentem cada vez mais que são vítimas, não controlam suas vidas nem seu destino. Colocam a culpa em forças externas, outras pessoas, circunstâncias ou mesmo nos astros, por sua condição. Quando eu falava sobre o conceito de proatividade em um seminário, um homem ergueu-se e falou: "Stephen, aprovo o que você está dizendo, mas cada caso é um caso. Meu casamento, por exemplo. Estou muito preocupado. Minha esposa e eu não temos mais os mesmos sentimentos de antigamente um pelo outro. Creio que não a amo mais e que ela também não me ama. O que posso fazer?" "O sentimento desapareceu?" "Isso mesmo", ele confirmou. "E nós temos 3 filhos, o que muito nos preocupa. O que sugere?" "Ame sua esposa", respondi. "Acabei de dizer, o sentimento desapareceu." "Ame-a." "Você não compreende.
Esse sentimento, o amor, não existe mais. Então ame-a. Se o sentimento desapareceu, você tem um bom motivo para amá-la. Mas como amar alguém que a gente não ama? Meu caro, amar é um verbo. O amor, o sentimento, é um fruto do verbo amar. Sendo assim, ame-a. Seja bom para ela. Sacrifique-se. Ouça os problemas de sua esposa. Faça um esforço de compreensão. Goste, compareça. Está disposto a tanto? Na alta literatura maior de todas as sociedades desenvolvidas, amar é um verbo. As pessoas reativas o tornam um sentimento. Elas são levadas pelos sentimentos. Os filmes de Hollywood nos levam a acreditar que não somos responsáveis, que somos o resultado de nossos sentimentos. Mas os roteiros hollywoodianos não descrevem a realidade. Se nossos sentimentos controlarem nossas ações, estaremos abdicando de nossas responsabilidades e transferindo aos sentimentos o comando de tudo. As pessoas proativas fazem de amar um verbo. Amar é algo que se realiza. Os sacrifícios feitos, o desprendimento equivalente ao de uma mãe que traz ao mundo uma criança. Se você quiser estudar o amor, preste atenção às pessoas que se sacrificam pelos outros, mesmo que os beneficiados as magoem ou não correspondam ao amor. Se você é pai, repare no amor que sente pelos filhos. Amar é um bem que se valoriza por meio de atos amorosos. As pessoas proativas subordinam os sentimentos aos valores. O amor, sentimento, pode ser resgatado. Círculo de preocupação, círculo de influência. Uma das maneiras mais eficazes de melhorar nossa consciência sobre o grau de proatividade que atingimos é perceber onde concentramos nosso tempo e nossa energia. Todos temos um amplo espectro de preocupações: saúde, filhos, problemas profissionais, dívida externa, guerra nuclear. Podemos separá-las dos assuntos com os quais não temos um envolvimento mental ou emocional maior, criando um círculo de preocupação. Quando olhamos para o que se encontra dentro do nosso círculo de preocupação, fica claro que existem situações sobre as quais não temos controle efetivo e outras em que podemos interferir. Vamos então separar umas das outras, colocando as últimas dentro dos limites do círculo de influência, um pouco menor. Ao determinar em qual dos dois círculos concentramos a maior parte de nosso tempo e nossa energia, podemos descobrir muito sobre nosso grau de proatividade. Foco proativo. A energia positiva aumenta o círculo de influência. As pessoas proativas concentram seus esforços no círculo de influência. Elas mexem com aquilo que podem modificar. A natureza de sua energia é positiva, engrandecedora e ampla, o que leva ao aumento do círculo de influência. As pessoas reativas, por outro lado, concentram os esforços no círculo de preocupação. Seu foco recai na fraqueza dos outros, nos problemas do meio ambiente, nas circunstâncias que fogem a seu controle. Este foco resulta em atitudes acusatórias e lamentações, linguagem reativa e postura de eterna vítima. A energia negativa gerada por essa postura, somada à negligência com relação aos setores em que poderiam atuar, provoca o encolhimento do círculo de influência. Enquanto trabalhamos no âmbito do nosso círculo de preocupação, permitimos que os elementos pertinentes a ele nos controlem. Não tomamos as iniciativas proativas necessárias para provocar mudanças positivas. Em um trecho anterior, contei o caso do meu filho que teve problemas escolares sérios. Sandra e eu estávamos profundamente preocupados com sua aparente fraqueza e com o modo como as outras pessoas o tratavam. Foco reativo. A energia negativa reduz o círculo de influência. Mas estes pensamentos faziam parte de nosso círculo de preocupação. Enquanto focalizamos nossas energias nesses aspectos, fomos incapazes de progredir. Apenas exacerbamos sentimentos como a inadequação e a impotência, além de aumentar a dependência de nosso filho. Apenas quando começamos a trabalhar dentro do círculo de influência, focalizando nossos próprios paradigmas, começamos a criar uma energia positiva que modificou o nosso modo de ser e, com o passar do tempo, influenciou também nosso filho. Ao voltarmos a atenção para nós mesmos, em vez de ficarmos restritos às condições externas, fomos capazes de modificar estas condições. Em função de posição, fortuna, atividade ou relacionamentos, existem certas circunstâncias nas quais o círculo de influência de alguém
é maior do que seu círculo de preocupação. Esta situação reflete uma miopia emocional auto-infligida, outra manifestação de um estilo de vida egoísta e reativo, focalizado no círculo de preocupação. Apesar de a prioridade poder recair sobre o uso de sua influência, as pessoas proativas possuem um círculo de preocupação que é no mínimo tão grande quanto seu círculo de influência, aceitando a responsabilidade pelo uso eficaz de sua influência. Controle direto, indireto e inexistente. Os problemas que enfrentamos encaixam-se em uma das três categorias seguintes: controle direto, problemas que envolvem nosso próprio comportamento; controle indireto, problemas que envolvem o comportamento dos outros; e controle inexistente, problemas em que não podemos interferir, como nosso passado ou realidades situacionais. A abordagem proativa representa o primeiro passo para a solução dos três tipos de problemas, no âmbito do nosso círculo de influência atual. Problemas que envolvem um controle direto são resolvidos quando trabalhamos em nossos hábitos. Estes serão obviamente dentro de nosso círculo de influência. Eles formam as vitórias particulares dos hábitos 1, 2 e 3. Os problemas de controle indireto são resolvidos pela modificação de nossos métodos de influência. Eles representam as vitórias públicas dos hábitos 4, 5 e 6. Já identifiquei pessoalmente mais de 30 métodos distintos de influência humana, tão diferentes entre si como a empatia e o confronto, tão distantes como o exemplo e a persuasão. A maioria das pessoas possui apenas 3 ou 4 desses métodos em seu repertório, começando geralmente pela argumentação, e caso esta não funcione, passando para o afastamento ou a discussão. Como liberta aceitar a ideia de que posso aprender novos métodos de influência humana, em vez de tentar constantemente usar métodos antigos e ineficazes para melhorar uma outra pessoa? Problemas de controle inexistente implicam assumir a responsabilidade de mudar nossa atitude em relação ao que não podemos modificar. Aprender a sorrir, a aceitar de modo genuíno e pacífico esses problemas, aprender a conviver com eles, apesar de não gostarmos do fato. Dessa forma, impedimos que os problemas nos controlem. Agimos de acordo com a máxima contida na oração dos alcoólicos anônimos: Senhor, dai-me a coragem para mudar as coisas que podem ser mudadas, a serenidade para aceitar as coisas que não podem ser mudadas e a sabedoria para distinguir umas das outras. O primeiro passo para a solução de um problema, seja de controle direto, indireto ou inexistente, está ao nosso alcance. Modificar nossos hábitos, modificar nossos métodos de influência e modificar o modo como vemos os problemas de solução inexistentes são metas contidas dentro de nosso círculo de influência. Expandindo o círculo de influência. É inspirador perceber que ao escolhermos nossa reação a uma circunstância, afetamos intensamente essa mesma circunstância. Quando modificamos parte de uma fórmula química, alteramos a natureza do resultado. Trabalhei em uma organização por vários anos sob a liderança de uma pessoa muito dinâmica. Essa pessoa conseguia antecipar as tendências. Era criativa, talentosa, capaz e brilhante, e todos sabiam disso. Mas tinha um estilo ditatorial de direção. Mostrava a tendência de tratar as pessoas como servos, como se elas não tivessem qualquer opinião. Seu modo de se dirigir às pessoas que trabalhavam na organização sempre começava por: faça isso, pegue aquilo, agora resolva isso. Depois vá para lá, eu tomo as decisões. O resultado final praticamente alienava todo o corpo de executivos ao seu redor. Estes se reuniam no corredor para reclamar. As discussões eram sempre muito sofisticadas, muito articuladas, como se eles estivessem tentando resolver o impasse criado pela situação. Mas eles não passavam desse ponto, tirando o corpo fora das responsabilidades em nome das fraquezas do presidente. Você não pode imaginar o que aconteceu desta vez. Alguém falou um dia: o presidente veio até meu departamento. Eu estava com tudo pronto. Só que ele entrou, deu ordens completamente diferentes. Todo o serviço que eu realizara durante meses estava descartado, sem mais nem menos. Nem sei como consigo continuar trabalhando para ele. Quantos anos faltam para que ele se aposente? Ele tem apenas 59 anos, alguém comentou. Acha que consegue aguentar mais 6 anos? Sei lá, ele é o tipo de sujeito que não vai querer se aposentar de qualquer modo.
Um dos executivos, contudo, era proativo. Agia em função de valores, não de sentimentos. Ele tomou a iniciativa, estudou, procurou compreender e antecipar os desdobramentos da situação. Não fez vista grossa para as deficiências do presidente, mas, em vez de criticá-las, procurou compensá-las. Onde esse era fraco, em matéria de estilo, o executivo buscava estimular seu pessoal, de modo a tornar tais deficiências irrelevantes. E ele tentava estimular os pontos positivos do presidente, sua visão, seu talento, sua criatividade. Este homem concentrou-se em seu círculo de influência. Ele também era tratado como se fosse um servo. Mesmo assim, fez mais do que era esperado. Ele antecipou as necessidades do presidente. Tentou compreender as preocupações deste, de modo que, ao apresentar seus relatórios, também fazia análises e recomendações baseadas nas informações levantadas. Quando me sentei um dia para conversar com o presidente, em uma reunião de consultoria, ele falou: "Stephen, mal consigo crer no que este homem fez. Ele não apenas forneceu as informações solicitadas, como reuniu dados suplementares, por sinal exatamente do que precisávamos. Além disso, contribuiu com uma análise sintonizada com minhas preocupações mais sérias e uma lista de recomendações. As recomendações são coerentes com a análise e esta se harmoniza com os dados. Ele é notável. Como fico contente por não precisar me preocupar com esse setor da empresa." Na reunião seguinte era: faça isso e faça aquilo para todos os executivos, menos um. Quando se tratava daquele homem, a frase era: "Qual é a sua opinião?" O círculo de influência havia crescido. Esse fato agitou bastante a organização. As cabeças reativas começaram a fazer rodinhas para despejar seu despeito daquele homem proativo. Absolver a si mesmas de qualquer responsabilidade é típico das pessoas reativas. Fica muito mais fácil dizer: "Eu não sou responsável." Se a pessoa disser "eu sou responsável", poderá ter de afirmar um dia "eu sou irresponsável." Seria doloroso demais para a pessoa dizer que possui a capacidade de escolher qual atitude tomar e que sua decisão resultou no envolvimento em uma situação desgastante, conflitante, negativa, especialmente se, durante anos, essa pessoa acostumou-se a eximir-se das responsabilidades pelos resultados de seus atos, escondendo-se atrás de defeitos e fraquezas alheios. Sendo assim, os executivos concentraram-se em procurar mais provas, evidências e elementos para provar que não eram responsáveis. Aquele homem, contudo, foi proativo em relação aos colegas também. Pouco a pouco, seu círculo de influência cresceu na direção deles também. E continuou a se expandir, até chegar ao ponto em que ninguém na organização tomava uma decisão importante sem consultar e obter a aprovação dele, inclusive o presidente. Apesar disso, este não se sentia ameaçado, pois a força de um aumentava a força do outro, e aquele homem ainda compensava certas fraquezas do presidente, que agora contava com força redobrada. O sucesso de alguém como ele não dependia das circunstâncias. Muitos outros estiveram na mesma situação. Seu sucesso decorreu das respostas dadas às circunstâncias, do foco sobre o círculo de influência. Esse foco o diferenciou. Existem pessoas que interpretam o termo proativo como sinônimo de agressivo, insensível ou excessivamente exigente, mas não é nada disso. As pessoas proativas não são exigentes demais. Elas são tranquilas, agem conforme seus valores, percebem a realidade e sabem o que é preciso fazer. Pensem em Gandhi. Enquanto seus acusadores ficavam no Congresso criticando sua recusa em unir-se ao círculo retórico de preocupação, condenando o Império Britânico por subjugar o povo indiano, Gandhi percorria os campos de arroz, calma, imperceptível e lentamente expandindo seu círculo de influência junto aos trabalhadores rurais. Uma imensa onda de apoio, confiança e fé percorreu o país, seguindo seus passos. Apesar de Gandhi não ter cargo ou função política, por meio da compaixão, da coragem, do jejum e da persuasão moral, ele finalmente pôs a Inglaterra de joelhos, rompendo a dominação política de 300 milhões de pessoas com o poder de seu círculo de influência imensamente expandido. O ter e o ser. Uma das formas de se determinar em que círculo nossa preocupação se encontra é distinguir entre o ter e o ser. O círculo de preocupação vive cheio de ter. Ficarei feliz quando tiver acabado de pagar minha casa. Se eu pelo menos tivesse um chefe que não fosse tão ditador. Se eu tivesse um marido mais paciente.
Se eu tivesse filhos obedientes, se eu tivesse um diploma, se eu tivesse mais tempo para mim. O círculo de influência está cheio de ser. Eu posso ser mais paciente, ser mais sábio, ser mais carinhoso. O foco dirige-se para o caráter. Sempre que achamos que o problema está lá fora, esse pensamento em si é o problema. Damos ao que está lá fora o poder de nos controlar. A mudança de paradigma precisa acontecer de fora para dentro. O que está lá fora precisa mudar antes que nós possamos mudar. A abordagem proativa prescreve a mudança de dentro para fora. Ser diferente e, ao ser diferente, alterar positivamente o que está lá fora. Eu posso ser mais engenhoso, posso ser mais diligente, posso ser mais criativo, posso ser mais compreensivo. Uma de minhas histórias favoritas encontra-se no Antigo Testamento, que faz parte da tradição judaico-cristã, fundamental para a nossa cultura. Trata-se da história de José, vendido como escravo no Egito pelos irmãos quando tinha 17 anos. Dá para imaginar como seria fácil para ele sentir pena de si mesmo, como servo de Putifar, concentrando-se nos defeitos dos irmãos, de seu amo e em tudo aquilo que lhe faltava? Mas José era proativo. Ele lutava para ser. E dentro de pouco tempo, ele era o encarregado do palácio de Putifar. Foi incumbido de cuidar de todos os bens de Putifar, porque a confiança depositada nele era imensa. Então, chegou o dia em que José se viu às voltas com uma situação difícil e se recusou a comprometer sua integridade. Como resultado, ele foi injustamente aprisionado por 13 anos. Porém, mais uma vez, ele foi proativo. Trabalhou no círculo menor, no âmbito do ser, e não no do ter. E em pouco tempo estava administrando a prisão e logo o Egito inteiro, obedecendo apenas ao faraó. Sei que esta ideia representa uma mudança de paradigma dramática para muitas pessoas. É muito mais fácil acusar as outras pessoas, o condicionamento ou as circunstâncias por nossa situação estagnada. Mas nós somos responsáveis, capazes de responder por controlar nossas vidas, influenciando intensamente nossas condições externas se nos concentrarmos no ser, naquilo que somos. Se eu tenho um problema no casamento, o que realmente ganho ao apontar sistematicamente os defeitos de minha mulher? Ao dizer que não sou responsável, eu me torno uma vítima indefesa, fico aprisionado, imóvel, em uma situação negativa. Também diminuo minha capacidade de influenciá-la. Minha atitude implicante, acusatória e crítica apenas confirma para ela as fraquezas que possui. Minhas críticas são piores do que as deficiências que procuro corrigir. A possibilidade de interferir positivamente na situação definha e morre. Caso eu realmente deseje melhorar minha situação, posso trabalhar com a única coisa sobre a qual tenho controle: eu mesmo. Se eu parar de tentar moldar minha esposa e trabalhar em minhas próprias deficiências, posso ser um companheiro melhor no casamento, uma fonte inesgotável de apoio e amor. Assim, se tudo der certo, minha esposa sentirá o poder de um exemplo proativo e reagirá de modo similar. Quer ela reaja bem ou não, a maneira mais positiva possível para influenciar a situação encontra-se em um trabalho dirigido a mim, ao meu ser. Existem tantas maneiras de se trabalhar no âmbito do círculo de influência. Ser um ouvinte mais atento, ser um companheiro mais carinhoso no casamento, ser um estudante melhor, ser um funcionário mais aplicado e cooperativo. Em certos momentos, a atitude mais proativa que podemos tomar é ser feliz, simplesmente sorrir com sinceridade. A felicidade, como a infelicidade, é uma escolha proativa. Existem coisas como o tempo que nosso círculo de influência jamais conseguirá abranger. Mas, como pessoas proativas, podemos ser felizes e aceitar os fatos que não podemos controlar no momento e concentrar esforços no que podemos mudar. A outra ponta da vara. Antes de passarmos a focalizar o círculo de influência em nossa vida, precisamos levar em conta duas coisas em nosso círculo de preocupação que merecem ampla reflexão: consequências e enganos. Apesar de livres para escolher nossas ações, não somos livres para determinar as suas consequências, que por sua vez são governadas pelas leis naturais. Elas estão fora do círculo de preocupação. Podemos decidir se ficamos ou não na frente de um trem veloz,
mas não podemos determinar o que acontecerá se o trem nos pegar. Podemos decidir pela desonestidade nos negócios. Apesar de a consequência social desta decisão poder variar, dependendo da descoberta ou não das transgressões, as consequências naturais em nosso caráter básico são um resultado imutável. Nosso comportamento é governado por princípios. Viver em harmonia com eles traz consequências positivas. Violá-los traz consequências negativas. Somos livres para escolher a resposta em qualquer situação, mas ao fazê-lo, escolhemos também as consequências. Quando pegamos uma vara por uma ponta, pegamos também a outra ponta. Indubitavelmente, há momentos em nossas vidas nos quais pegamos o que mais tarde se revela como sendo a ponta errada da vara. Nossas escolhas podem trazer consequências perfeitamente dispensáveis. Se tivéssemos a oportunidade de fazer a escolha novamente, a opção seria outra. Chamamos a essas escolhas de enganos, e elas constituem a segunda coisa a merecer nossa profunda consideração. Para as pessoas oprimidas pelo arrependimento, o exercício de proatividade mais proveitoso é compreender que os erros do passado encontram-se também no círculo de preocupação. Não podemos chamá-los de volta, não podemos desfazê-los, não podemos controlar as consequências que surgiram em função deles. Um de meus filhos, zagueiro do time de futebol americano da faculdade, aprendeu a puxar e largar a munhequeira entre as saídas como uma espécie de exercício mental, sempre que alguém comete uma falha na defesa. Assim, o erro anterior não influencia a execução e a garra necessária para a jogada seguinte. A atitude proativa em relação a um erro consiste em reconhecê-lo instantaneamente, corrigi-lo e aprender com ele. Isso transforma literalmente o fracasso em sucesso. O sucesso é o outro lado do fracasso, declarou o fundador da IBM, T.J. Watson. Deixar de reconhecer o engano, de corrigi-lo e de aprender a lição nele contida, entretanto, é um erro de outro tipo. Esta atitude geralmente leva a pessoa ao caminho da autocomplacência, das desculpas que frequentemente incluem a racionalização, mentiras racionais, para si e para os outros. Este segundo erro, esta fuga, reforça o primeiro, dá a ele importância desproporcional e causa um mal enorme à personalidade. Não é o que os outros fazem, ou mesmo nossos próprios erros que causam a dor maior. É a nossa resposta a essas coisas. Correr atrás da cobra venenosa que nos picou só serve para espalhar o veneno por todo o nosso sistema circulatório. Muito mais eficaz é tomar imediatamente medidas para eliminar o veneno do organismo. Nossa reação a qualquer erro afeta a qualidade dos momentos seguintes. É importante admitir e corrigir imediatamente nossos erros, de forma que eles não ganhem força para influenciar os momentos posteriores e possamos retomar o controle. Assumindo e mantendo compromissos. Bem no centro de nosso círculo de influência encontra-se nossa capacidade de fazer e manter compromissos e promessas. Os compromissos que assumimos conosco e com os outros e a manutenção desses compromissos são a essência e a manifestação mais clara da proatividade. Esta também é a essência de nosso amadurecimento. Por meio de dons humanos como a autoconsciência e a consciência, adquirimos a percepção das áreas deficientes, das áreas promissoras, das áreas em que o talento pode ser aprimorado, das áreas que precisam ser mudadas ou eliminadas em nossas vidas. Depois, conforme utilizamos nossa imaginação e nossa vontade independente para agir, a partir da consciência, fazemos promessas, estabelecemos metas e permanecemos fiéis a elas, construindo um caráter firme que torna possível todas as coisas positivas em nossas vidas. A esta altura, estamos descobrindo 2 modos para assumir imediatamente o controle de nossas vidas. Podemos fazer uma promessa e mantê-la, ou então estabelecer uma meta e trabalhar para atingi-la. À medida que assumimos e mantemos nossos compromissos, mesmo os pequenos, começamos a definir uma integridade em nosso íntimo que nos dá a consciência do autocontrole, bem como a coragem e a força para aceitar uma dose maior de responsabilidade por nossa própria vida. Ao fazermos e cumprirmos as promessas para nós mesmos e para os outros, pouco a pouco a honra torna-se mais forte do que o estado de espírito. O poder para fazer e manter compromissos internos forma um alicerce para o desenvolvimento de hábitos básicos de eficácia.
Conhecimento, habilidade e desejo encontram-se totalmente sob controle. Podemos agir sobre qualquer um deles para aumentar o equilíbrio entre os três. Conforme a área de interseção se amplia, interiorizamos mais profundamente os princípios nos quais estes hábitos se baseiam e geramos a firmeza de caráter necessária para nos conduzir a uma eficácia cada vez maior em nossas vidas. Proatividade. O teste do 30º dia. Não precisamos passar pela experiência de Frankl no campo de extermínio para adquirir a capacidade de identificar e desenvolver nossa própria proatividade. Podemos desenvolver, nos eventos cotidianos mais singelos, a capacidade proativa para lidar com as pressões extraordinárias da vida. A questão é como lidamos com as promessas e os compromissos assumidos, com o engarrafamento do trânsito, com um freguês furioso ou com uma criança desobediente. A questão está em como vemos os problemas e onde concentramos nossas energias. É a linguagem que usamos. Eu o desafio a testar o princípio da proatividade durante 30 dias. Tente simplesmente e veja o que acontece. Durante 30 dias, trabalhe somente com seu círculo de influência. Assuma pequenos compromissos e seja fiel a eles. Seja um guia, não um juiz. Seja um modelo, não um crítico. Seja parte da solução, não parte do problema. Tente isso em seu casamento, em sua família, em seu trabalho. Não insista nas fraquezas dos outros. Não desculpe as suas. Quando cometer um erro, admita isso, corrija o engano e aprenda com ele imediatamente. Não se refugie em um estado de espírito acusador. Não ponha a culpa nos outros. Trabalhe com o que você puder controlar. Trate de você mesmo. Pense em ser. Observe as fraquezas alheias com compaixão, não com acusações. O que eles não estão fazendo ou o que deveriam estar fazendo não importa tanto. O que importa é a resposta que você escolheu para uma determinada situação e o que você deveria estar fazendo. Se começar a pensar que o problema está lá fora, pare. Esta maneira de pensar é o problema. As pessoas que exercitam sua liberdade embrionária dia após dia conseguem pouco a pouco expandir esta liberdade. As pessoas que não o fazem descobrem que ela definha até que elas se perdem na vida. Agem conforme as receitas dos pais, dos amigos e da sociedade. Somos responsáveis por nossa própria eficácia, por nossa felicidade e, em última análise, arrisco dizer, pela maioria das circunstâncias que nos rodeiam. Samuel Johnson observou: a fonte do contentamento precisa jorrar na mente, e aquele que possui um conhecimento tão pequeno da natureza humana, a ponto de buscar a felicidade transformando qualquer coisa, mas não sua própria disposição, desperdiçará a vida em esforços infrutíferos e multiplicará a dor que se propôs eliminar. Saber que somos responsáveis, capazes de responder, é fundamental para sua eficácia e para todos os hábitos eficazes que discutiremos aqui. Sugestões de aplicação. Primeiro, durante um dia inteiro, preste atenção à sua linguagem e à linguagem das pessoas a seu redor. Com que frequência você usa e escuta frases reativas como "se eu pudesse", "não posso" ou "tenho de"? Segundo, identifique uma situação provável de um futuro próximo em que, baseado em sua experiência passada, provavelmente se comportará de modo reativo. Reveja a situação no contexto do seu círculo de influência. Como reagiria proativamente? Dedique bastante tempo a isso. Recrie a experiência vividamente em sua imaginação. Veja a si mesmo respondendo proativamente. Lembre-se do intervalo entre estímulo e resposta. Assuma um compromisso consigo mesmo e exerça sua liberdade de opção. Terceiro, escolha um problema de seu trabalho ou de sua vida pessoal que seja frustrante. Determine se é um problema direto, indireto ou fora de controle. Identifique o primeiro passo que você pode dar no círculo de influência para resolvê-lo e dê este passo. Quarto, tente o teste de proatividade de 30 dias. Tome consciência da mudança no seu círculo de influência.